Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação, Walter Lima. Justiça na Tarde debate. Olá, muito boa tarde. São 15 horas, horário de Brasília. Pois bem, já estamos, portanto, com o Justiça na Tarde debate no ar. Interessante que hoje eu chamo até a sua atenção, já que o assunto que nós vamos hoje debater, eu tenho certeza que tem tudo a ver com você. Você que neste momento está nos acompanhando. Nós vamos hoje estar abordando o assunto dos animais de estimação no seio familiar ou como integrante também da própria família. Aqui a gente conversando aqui com as nossas convidadas, eu aqui fazendo uma viagem no tempo, lembrando, de certa forma, dos gibis que eu conseguia ler. Tinha sempre ali um animal de estimação que era o grande companheiro, portanto, dos personagens desse gibi. Como também nos próprios filmes, né, o Inspetor Carlos, que na década de 60, alguma coisa nesse sentido, ele tinha sempre, portanto, ali o seu cão, que também era o seu grande parceiro. É um policial rodoviário de São Paulo que tinha também neste animal o seu grande parceiro, o seu amigo de fé, em que também atuava como policial. Evidente que também nós observávamos que naquele período, e num período não tão distante assim, era comum as pessoas terem no quintal a casinha do cachorro. Lá no fundo, o bichinho enfrentando chuva, água, mas tinha lá a casinha do cachorro. E o pessoal não se importava tanto, às vezes nem por maldade deixava o animal naquela situação. Mas hoje, essa casinha do cachorro praticamente não existe mais. Por quê? Porque o cachorro, o pet, de alguma forma, hoje ele compõe também a própria família. Ou seja, hoje ele está dentro de casa, da casa onde tem também os seus familiares. Então é nessa linha que hoje nós vamos estar conversando com as nossas convidadas, as quais a partir de agora vou apresentá-las. E claro, caso você queira interagir conosco, basta que encaminhe sua mensagem de texto ou então de voz aqui para o nosso WhatsApp, que é o 61-99975-8140. Também estamos no canal da Rádio Justiça, no YouTube. Muito obrigado a você que nos assiste, como também muito obrigado a você que está aí nos ouvindo. Eu vou então, a partir de agora, cumprimentar as nossas convidadas. Doutora Selma Luiz Duarte, que é a presidente da Comissão de Família Multiespécie do IBDFAM, aqui da nossa capital federal. Muito boa tarde para a senhora, seja bem-vinda. Uma honra tê-la também aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Boa tarde, a honra é toda nossa de poder falar um pouco sobre a família multiespécie. Muito obrigado a senhora pela gentileza. Doutora Ana Paula de Vasconcelos, é a vice-presidente da Comissão de Defesa dos Animais da OAB, a nossa seccional aqui da nossa capital federal. Também um privilégio também receber a senhora aqui nos estúdios da emissora. Muito boa tarde. Boa tarde, Walter. É um prazer estar aqui com vocês. É um tema que nós temos muito prazer em falar, uma vez que acaba sendo um serviço público, né? Um serviço de utilidade pública. É um prazer estar aqui com vocês para essa tarde tão agradável. Muito obrigado. Doutora Alessandra dos Reis, também advogada, também aqui conosco, e tem tudo a ver também com o tema que hoje nós vamos abordar, né? Doutora Alessandra, também seja bem-vinda. Uma honra muito grande também receber a senhora conosco aqui nos estúdios da emissora. Obrigada, boa tarde, agradeço o convite, é uma honra estar com vocês. Muito obrigado. Bom, doutora Marcela Fusti, advogada, especialista no direito das famílias, diretora do IBDFAM aqui da nossa capital federal, ela que também integra como consultora da Comissão de Direito de Família do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Marcela, também é sempre um prazer tê-la aqui no nosso programa. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos nossos ouvintes. Para mim é um prazer estar falando sobre uma pauta tão importante. E vamos nós, né? Então, a partir de agora, debater, portanto, aqui este assunto, doutora Marcela. Quer dizer, o conceito hoje do animal de estimação no seio da família. Ou seja, é um conceito que, de certa forma, é compreensível, já está na compreensão da nossa população,
ou não deixa de ser uma construção que aos poucos vamos aí reforçando os pilares deste assunto, doutora Marcela? Excelente introdução, Walter, porque na verdade se trata disso, de que assim, está se avançando. É algo que eu digo que o tratamento para com os animais, como até você fez aquela introdução no início da casinha, que ficava do lado de fora, a compreensão desses animais dentro do seio familiar, cada vez mais próximos, a questão da afetividade, a questão da proteção, tem se avançado, né? E a gente vê que, assim, tudo parte, eu acredito, como uma advogada familiarista, que advém de uma mudança familiar. Porque antigamente as famílias eram muito grandes, tinham 10 filhos, 7 filhos. E hoje em dia, cada vez mais os casais, ou eles têm no máximo 2 filhos, ou um filho, ou então aumentou muito o número de casais que não querem ter filhos. Então, acaba que os seus animais de estimação acabam gerando e criando mais aquela sensação de afeto, de ternura, uma forma de... como se fosse eles tratarem como um filho, mas não é exatamente um filho, mas que isso se evoluiu em termos de que tirou a casinha de fora e deixou eles dormirem dentro de casa, depois estão dormindo em cima da cama, né? E toda a terminologia utilizada hoje, como a doutora Selma vai poder falar melhor sobre o conceito da família multiespécie, né? E como isso é evoluído também em termos de um fim, de um relacionamento, na verdade, foi-se dado nomes a comportamentos para que a gente pudesse ampliar um pouco a questão dos direitos, para a gente poder repensar um pouco mais a questão do direito. Então, eu vejo que, assim, é algo que se evoluiu enquanto comportamento social e a legislação ela está tentando acompanhar e ainda há muito a ser enfrentado. Então, vamos com a doutora Selma, né, dentro deste conceito da família multiespécie, para quem ainda não entende do tema e com toda certeza estão curiosas para entenderem. Então, é com a senhora, doutora Selma. Exatamente. Como a doutora Marcela disse, o que caracteriza a família multiespécie, as pessoas e seus animais, é a afetividade. Se não tiver afeto, não é uma família multiespécie. Aquele cachorro que fica lá fora para vigiar a casa, ele não pertence à família. Então, por isso o animal de estimação, aquele animal que está ali e convive. O direito animal, ele é novo e ele está sendo construído, tem muito o que fazer, exatamente nesse ponto de direitos deles, dos animais. Muitas pessoas acham estranho, mas a família multiespécie, hoje, por exemplo, muita gente registra seus pets. Vai no cartório, registra e lhes dão o seu sobrenome. Os meus têm o meu sobrenome. E eu acho que muita gente pergunta, mas para que isso? Que bobagem. É muito interessante. A primeira vez que eu vi uma pessoa registrando seu pet, ela foi entrevistada e o repórter perguntou, por que você está registrando seu pet? Ela falou, porque eu vou me casar. E se não der certo, ninguém vai falar que o meu pet é dele. Ele é meu, eu sou a tutora dele, para a vida inteira. Porque ainda tem isso aí, quando nós adotamos um animal, o compromisso é para a vida toda. Não é, de repente, eu vou mudar, minha casa é pequena e não tem lugar para ele. Alguém já viu falar que vai mudar, não tem garagem e está doando o carro? Não existe isso. Ou ele é o seu animal de estimação, ele é da sua família ou não. E esse tema, ele, além de instigante, tem muita coisa em jogo. Por exemplo, foi falado no caso de o casal quando se separa. Tem que ver a guarda, tem que ver alimentos, que muita gente não quer falar alimento, fala que é uma ajuda, né? E tem que viver e ver a convivência. Convivência. Não existe direito de visita para pai ou tutor. Pai ou tutor convive, eles não visitam. Então, nós lutamos para ver isso aí. Atualmente, inclusive, foi falado que o STJ
mudou o entendimento no caso de alimentos de animais. Gente, não foi isso que aconteceu. Cada caso é um caso. Esse foi o seguinte: o casal estava separado há muitos anos e ela ficou com os pets. E o marido, o ex-marido, ele nunca interagiu com os animais depois disso, nem com ela. E anos depois, ela pediu uma pensão e ainda pediu os atrasados, desde a época que eles se separaram. O entendimento é o seguinte: primeiro, ela deveria ter pedido até 3 anos depois da separação, não fez. Segundo, na separação não se falou nos pets. Porque hoje, quando a pessoa vai separar, vai divorciar, já fala, já explica lá o que vai acontecer. Se não tiver, o juiz tem que decidir. Apesar de não existir uma legislação, o legislador foi omisso nisso, mas o judiciário é obrigado a decidir. Então, fica por conta do juiz. E isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, não mudou. Cada vez que chega um caso lá, vai ser analisado naquela perspectiva. E com certeza são vários os casos, são, né, inúmeros os casos. E eu gostaria que a senhora, daqui a pouquinho, nos pontuasse quais são esses casos que, com toda certeza, fazem com que as autoridades, uma vez acionadas, possam, então, adotar as devidas providências. Doutora Alessandra, também gostaria de ouvir da senhora justamente sobre este conceito, né, que não deixa de ser novo, em que pese que a convivência já é secular, né, desde o tempo de Cristo, que já temos, portanto, essa convivência, mas esse respeito, esse direito já está devidamente conquistado, como colocou a doutora Marcela, são, de certa forma, estruturas que estão sendo realmente aí criadas para que isso, de fato, seja alcançado. Então, eu acredito que está evoluindo bastante a questão do respeito, das estruturas, da proteção, mas ainda há muito o que fazer, porque a gente vê muito bichinho abandonado, né? A gente vê muito bichinho sem apoio nenhum, jogado, e as famílias não têm condições, às vezes, e o Estado ele tem que dar um apoio. Por exemplo, lá em Taguatinga tem um hospital veterinário público, que é importantíssimo para a população. Eles atendem várias pessoas por dia. Na área do Parque do Cortado. Exatamente, naquela rua do SESI ali, né, no Parque do Cortado. Ali é bem conhecido, né, doutora? Uhum. Então, eu vejo que aos pouquinhos isso está mudando, porque antigamente nem se falava em hospital veterinário público, né? Uhum. Como assim? Não tem hospital nem para gente, vai ter para cachorro? Era assim que as pessoas falavam. Sim. Né? E eu confesso que teve uma época da minha vida que eu falei isso, mas assim, porque a gente vai mudando. O bom da vida é que a gente pode mudar o pensamento, né? Pode mudar muita coisa. E eu faço parte dessa família de mãe de pet. Eu não gosto de dizer mãe de pet porque a gente não pare um animal, né? Sim. Eu sou tutora de 3 pets. Dos 3, um só minha mãe me deu de presente, é o primeiro, o primogênito. E os outros 2, eles foram resgatados, né? E o que mais me assusta, assim, o segundo resgatado, que é o terceiro que chegou lá em casa, ele foi resgatado muito debilitado de um lugar que ele deveria ser cuidado. Eu resgatei ele no quartel da PM Ambiental de Braslândia. E o bichinho estava muito debilitado. Ele estava com a ferida no peito, ele estava com o olhinho furado. E ninguém percebeu isso. Ele foi atropelado lá no quartel. Levaram no veterinário, ficou muito caro e deixaram para lá. Tanto que a patinha direita da frente dele, ela é penduradinha, porque não cuidaram dele na época. E eu fico olhando para ele hoje e falo, gente, se esse cachorro tivesse lá ou em qualquer outro lugar, ele já teria morrido há muito tempo. Né? Então, a gente tem que ter uma sensibilidade de olhar para esses bichos também, né? Porque um bichinho desse traz muita alegria para a gente. Né? Eu não me vejo lá em casa sem os meus 3. E eu fico olhando para o Chiquinho, que é esse último, porque lá são Fred Mercury, Elvis Presley e Francisco de Assis. O Francisco de Assis ia se chamar Bono Vox, mas nós resgatamos no dia de São Francisco de Assis. Então, nós homenageamos o santo, porque foi realmente um milagre esse cachorrinho chegar para a gente do jeito que ele chegou. Sim. E eu não me vejo sem ele, e hoje eu fico olhando e falo, gente, o dia que esse cachorrinho se for, acho que eu vou metade junto, porque é muito amor que a gente cria, né? Muito amor envolvido. E eu acho que a gente pode fazer mais por eles, né? Lutar mais na questão do direito, de buscar.
E eu trouxe uma pesquisa que foi publicada no portal Migalhas, que em 2015 o Brasil era o 4º país no mundo de animais de estimação. Aí, outro dado, esse eu tirei do livro do professor Conrado Paulino da Rosa, que 44%, em 2015 também, 44% dos lares eram cachorros. Enquanto isso, 36% de crianças tinham muito mais cachorros do que crianças. Isso falando só de cachorros, né? E aí tem a Associação Brasileira de Indústria de Produtos Animais de Estimação, a Abrimpet, e que em 2022 eles calcularam 139,3 milhões de bichinhos, né? Entre eles gato, cachorro, peixes e todos os outros. Então, se eu ver a proporção que tem desses bichinhos. E o mercado pet vai crescendo cada vez mais, né? E isso é bacana. Vamos conversar bastante sobre esse tema, não é, doutora Ana Paula? Doutora Ana Paula, no campo do direito, o que já temos no nosso país em termos de legislação que, de certa forma, protegem os nossos animais? Evidentemente que estamos falando aqui dos pets, né? A gente coloca todo o conceito do animal, mas fazendo o recorte em relação aos pets, né? Os cães, os gatos. Como é que está a questão, o conceito da nossa legislação aqui no nosso país? Pois bem, o Brasil é o país com a maior proteção ao direito dos animais do mundo. O Brasil é o país que tem mais legislação que protege os animais. A proteção aos animais vem desde a Constituição Federal, em 1988, no seu artigo 225. E, com o tempo, nós estamos evoluindo, né? Nós temos uma série de legislações estaduais, municipais e distritais que regulam desde a guarda responsável ao que caracteriza o crime de maus-tratos, ao animal comunitário, o direito dos animais serem transportados em ônibus, em trens. Então, nós temos uma legislação muito boa. O que nos falta é a aplicação dessa legislação, né, que a gente ainda verifica que em grande parte do país, apesar de uma legislação bastante robusta, ela ainda não é aplicada, ela ainda não é fiscalizada. Brasília é um exemplo triste disso, que nós temos uma legislação muito boa, mas que nós não temos fiscalização e aplicação pelos próprios governantes. Então, assim, em termos de legislação, nós somos bastante avançados. Nós precisamos evoluir nas outras demandas, né? Porque não adianta só nós termos uma legislação avançada e uma fiscalização falha, uma falta de conscientização da população, uma falta de aplicação de políticas públicas voltadas para os animais. Mas, aos poucos, a gente vai evoluindo. Como a colega trouxe alguns dados, o Brasil ele é campeão em consumo do mercado pet. Isso, por um lado, é muito bom, porque a gente vê que os animais estão cada vez mais inseridos nas famílias, mas também estimula muito o comércio dos animais. E, com isso, a gente tem uma série de malefícios para eles, né? Então, assim, a partir do momento que você estimula muito a compra de uma certa raça, esses animais eles vão ser produzidos em série e eles vão ser submetidos a maus tratos. Então, é um paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo que a população é muito apaixonada pelos animais, eles instrumentalizam muito ainda os animais, né? Nesse ponto, assim, de ter o animal como objeto de desejo, ter o animal como objeto de vaidade. Então, assim, é um assunto bastante complexo, a gente acaba interligando muitos assuntos, porque, assim, a partir do momento que você estimula esse comércio, que você tem esse desejo por um animal, você também acaba objetificando o animal. E isso é muito ruim para a sociedade. Mas, voltando à parte da legislação, de uns anos para cá, nós temos agora uma nova onda, que são os parlamentares que se elegeram pela causa animal. Né? Assim como lá nos anos 90 nós tivemos aquela série de parlamentares que defendiam o direito do consumidor, que defendiam outros direitos pouco menos disseminados, hoje nós temos os parlamentares da causa animal. E isso é muito bom, porque trazendo essa discussão para o âmbito legislativo, a gente começa a lidar com essa série de legislações em todo o país. Tem leis de todas as... Né? Nós temos, assim, a gente que lida com isso no dia a dia, todos os dias a gente se depara com inúmeros projetos de leis para os animais, alguns até assim, sem sentido. Nós tivemos um recentemente que queria instituir o cachorro caramelo como raça oficial
dos animais no Brasil, dos cães no Brasil. Vou até estampar uma nota. Não, estampar a nota foi o ano passado, o ano retrasado, que eu acho que o Banco Central queria, né? Eles receberam uma proposta ou chegaram, eu não lembro se eles chegaram a estampar uma moeda. Não que o caramelo não mereça, né? Justamente. Mas, assim, será que é isso que a gente precisa para os animais, para proteger os animais? Não, né? Nós precisamos de hospitais públicos, nós precisamos de campanhas de castração, nós precisamos de campanha de conscientização, nós precisamos de campanha de conscientização sobre a leishmaniose, que é uma doença que está muito disseminada em todo o Brasil, que é uma questão de saúde pública que pouco se fala. Então, assim, nós temos muito a comemorar sobre a legislação no Brasil, porque, de fato, ela é muito avançada em relação a muitos outros países, né? Quiçá a mais avançada. Mas, assim, já que nós já chegamos até aqui, a gente precisa partir desse ponto para que essa legislação seja cumprida, para que a população tenha conhecimento e tenha conscientização de toda essa proteção que os animais têm. Eu recebo diariamente muito pedido de ajuda para pessoas que alimentam os cães na sua rua, no seu condomínio, mas que por algum motivo estão sendo impedidas, né? Sendo que nós temos uma lei que prevê o cuidado com cães comunitários, né? E você deixar de prestar alimento para o animal, você pode estar incorrendo em maus tratos, porque o direito mais básico que um ser vivo tem é de se alimentar. Então, assim, não é raro, nós temos muito pedido de ajuda. Ai, doutora, aqui no meu condomínio eu cuido de 3 gatinhos, eles já são castrados, eu acompanho eles já estão aqui há 5 anos, mas o síndico novo agora me proibiu de alimentar e está me aplicando multa. O que eu faço? Eu já tenho algumas ações aqui em Brasília, que eu judicializei esse assunto e que, felizmente, tanto o TJ em primeira instância, tanto o juiz em primeira instância como o TJ entenderam que é direito, sim, do condômino de ter o seu animal comunitário e de poder alimentar esse animal. Outro problema muito recorrente é uma lei distrital também, que traz a previsão de que a pessoa pode embarcar com seu animal, salvo engano, de até 10 quilos, em ônibus e em metrô. Vira e mexe, essas pessoas chegam com seus pets ao transporte público e são impedidas de embarcar. Então, assim, a gente vê que falta, a legislação existe, mas falta que ela seja, de fato, cumprida. Legislação que proíbe cães em corrente. Essa legislação aqui no DF, ela é de 2017, salvo engano, que é a 4.060. É proibido ter animal acorrentado aqui em Brasília. Você não pode ter um animal acorrentado, né? É uma cultura muito antiga, onde era muito normal você deixar um animal acorrentado no fundo do quintal para vigiar o seu quintal. E isso foi se tornando algo que as pessoas banalizaram. Só que com a evolução no trato aos animais, nós percebemos o quê? Que você cercear um animal de poder exercer o seu direito de expressar o seu comportamento natural. Qual é o comportamento natural? Todo cachorro gosta de correr, brincar, pular, latir. E um cachorro acorrentado, ele é impedido de tudo isso. Ao meu ver, é um dos maus tratos mais cruéis que existem, além de agressões físicas, é você acorrentar um animal. Só que, infelizmente, as autoridades aqui ainda não conseguem ver isso, apesar de nós termos uma legislação. Então, assim, é muito difícil você chegar num local onde o animal está apenas acorrentado e que a autoridade queira punir o autor daquilo ali. Ah, não, mas o cachorro só está amarrado. Então, você vê que é uma questão de visão, de cultura, e que a gente precisa mudar porque a gente tem lei e a nossa sociedade evoluiu, né? Então, assim, como esses exemplos que eu citei, nós temos várias outras leis que ainda não são aplicadas por falta de uma evolução um pouco mais apurada, tanto das autoridades envolvidas, como da própria sociedade. Uhum. Walter, eu pois não, doutora gostaria Marcela. de comentar, já que a doutora Ana Paula citou, que é um tema polêmico, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele, sobre essa questão dos criadouros, né? Dessa questão da compra e venda. O que é um criadouro? Criadouro são aqueles lugares que você estimula a procriação das raças, né? Então, assim, tem aquela venda dos Golden Retrievers, tem a venda dos Shih Tzus, né? Que hoje a gente vê tanto Shih Tzu, a gente brinca que Águas Claras tem mais Shih Tzu do que criança, aqui no Distrito Federal. Então, como a doutora Ana Paula falou, esse estímulo por uma raça só, né? De compra, de comércio de animais, aí eu, enquanto uma advogada familiarista, que defendo a família multiespécie, aí eu entro que a minha opinião pessoal é que realmente eu sou contrária à compra e venda de animais. E essa questão dos criadouros, uma matéria da revista Veja de 2015 apontou que no Brasil há uma disseminação muito grande desses criadouros clandestinos e não fiscalizados.
Na verdade, no Brasil, a lei exige que todo criadouro comercial ele tem que ter uma licença e um veterinário responsável, mas na prática não é o que acontece, muito pelo contrário. E nós vemos muitas cachorrinhas que são chamadas de matrizes, que são aquelas que ficam procriando e tem ninhada atrás de ninhada, que elas vivem para aquilo, elas ficam acorrentadas, elas ficam dentro de gaiolas apenas para ganhar os filhotinhos, para poder vender os filhotes para as pessoas poderem ganhar o dinheiro. Então, assim, eu vejo que quem tem amor pelos animais, quem cuida deles como, entre aspas, filho fosse, mas estimula a compra e venda desses animais, para mim é um erro. Porque, na verdade, nós temos tantos animais de rua, a gente tem que estimular as adoções, tem tantos animais precisando de um lar, né? Que assim, por que você só ama uma raça? Ou você só ama se um cachorro for mudado geneticamente para ele ser mini, para ele ser toy, para ele ou latir baixo, né? Então, assim, para mim há um conflito social quando você fala de família multiespécie, de amor, de afinidade, de carinho, e ao mesmo tempo você fala, eu vou comprar um animal. E vai estimular, eu não sei, não quero saber de onde vem, mas ele é meu, vindo saudável. Ou então, às vezes, não, ele não está saudável, eu quero trocar por outro da ninhada. E muitas vezes aquela matriz, ela chega numa idade que ela não procria mais, aí jogam fora, abandonam, não querem saber dela, ou até realizar eutanásia, que aí é menos mal, porque aí ela não está sendo tão maltratada, jogada no meio da rua. E aqui no Brasil, essa questão, porque nos Estados Unidos e na Europa, eles têm um estímulo muito grande realmente de fiscalização e de acompanhamento de não permitir, né, esse tipo de criadouros clandestinos, de ir atrás e de que haja uma maior... que seja realmente regularizado, né? Mas a minha opinião pessoal, volta a dizer que mesmo regularizado, mesmo humanizado, eu sou contrária ao tipo de criadouro. Fiquem à vontade para poder, caso queira interferir. Eu só vou fazer um adendo na fala da doutora, que hoje em dia nós ainda temos um grande agravante, que são as redes sociais e as plataformas de venda de animais. Recentemente, nós ajuizamos uma ação civil pública em São Paulo para tentar proibir a venda de animais online. Porque, por exemplo, São Paulo tem uma legislação boa, onde o Código Sanitário prevê uma série de fiscalizações. Acontece que quando essas vendas são feitas online, toda essa fiscalização ela é sabotada, né? Porque é muito difícil você conseguir rastrear de onde vêm esses animais. Então, no nosso pedido era para que a OLX, o Instagram, Mercado Livre, mais umas 2 plataformas grandes fossem impedidas de promover anúncios de animais para venda. Porque, assim, é um estímulo aos maus tratos. Sim. Porque aqueles animais são colocados ali sem qualquer tipo de controle. Apesar de nós termos várias posições contrárias a quem vende no pet shop ou na lojinha, quer que seja, né? Que isso, infelizmente, cada vez tem sido mais banido. Nas plataformas online, a situação é pior ainda. Porque esses animais são colocados lá de qualquer maneira, ninguém sabe a origem, não sofrem qualquer fiscalização. E muitos deles são transportados para outros estados doentes. E aí acontece isso, que às vezes o consumidor quer trocar a mercadoria, né? Então, assim, eles são tratados de fato como mercadoria. A juíza de primeira instância negou nosso pedido. O parecer do Ministério Público foi favorável à proibição e um parecer muito consciente, sabe? No sentido de que são vidas e que eles não podem ser comercializados como um sapato que você compra numa plataforma e se não vier do seu número, da sua cor, que te agrada, você troca. Uma vida não pode ser comercializada dessa forma. Nós interpusemos recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo e está sendo julgado, começou o julgamento hoje, inclusive, é um julgamento online, né? Então, tem uma semana aí. Nós esperamos que o Tribunal de Justiça proíba, né, a venda online, porque nós já teremos um grande avanço. A última estimativa que nós fizemos é que 300 mil animais sejam comercializados por ano nessas plataformas. Então, assim... tem um conflito muito grande com a nossa própria Constituição Federal. Então, a gente espera que o Tribunal de Justiça proíba, porque já vai ser um grande avanço no combate à objetificação dos animais. Doutora Selma, quer dizer, é importante realmente que debates aconteçam, até porque quando se fala no resgate e na adoção, portanto, do pet, muita gente pode
ter esse pensamento. E a gente já ouviu também esse tipo de expressão. Nós temos aí, portanto, aí várias crianças que precisam ser adotadas. Por que temos que adotar, portanto, aí os pets? Quer dizer, esse é um ponto. Quer dizer, é importante que se debata bastante, como a Rádio Justiça está aqui proporcionando, sobre a família multiespécie, até mesmo para que haja um grau de compreensão por parte da sociedade e entenda que o caminho correto é justamente esse. Ou seja, de termos também aí nos nossos lares os nossos pets, enfim, como integrante da família, aquele velho conceito, né, que o cão tem que estar justamente no fundo do quintal, lá na casinha do cachorro, acorrentado para poder vigiar a casa e latir, para a gente poder então dar um jeito de espantar o ladrão. Quer dizer, Exato. é importante que se debata bastante sobre essa questão da família multiespécie? Principalmente porque o animal, ele é um ser senciente. O que significa isso? É um ser que sente. Ele não é uma coisa. Tal qual a pessoa, ele sente dor, ele sente alegria, ele não gosta de certas pessoas, de certas coisas. Ele tem o gênio dele. E às vezes eu brinco muito que eles costumam pegar o gênio do tutor, né? E tem gente que chega e fala, esse cachorro é igual a você. Ser senciente é uma coisa que quem tem animal não precisa nem de falar, mas já foi demonstrado estudos científicos que comprovam isso, que não só os pets, inclusive aves, até polvo, eles são seres sencientes, todos sentem. Todos merecem respeito e ser tratados com dignidade. Como já foi dito aí, existem mais pets do que crianças nos lares. Por quê? Muitas pessoas optam por ter os pets, elas não querem uma criança. E eu mesma, passeando com os meus cachorros, encontrei um senhor que eu nunca tinha visto na minha vida e nunca vi depois. Ele me olhou e falou assim, eu odeio cachorro. Porque ao invés... Assim, do nada? Do nada. Ao invés de estar cuidando de gente, está cuidando de bicho. Eu falei, quantas pessoas o senhor cuida? Ele virou as costas e saiu. Porque é muito fácil olhar e criticar. Às vezes até é bom que daí surge um debate e mostra, porque o que nós precisamos muito é de conscientizar a população, as autoridades. Já temos muito, como a doutora Ana Paula disse, a legislação é maravilhosa. Inclusive, nós temos, doutora Ana Paula, aquele decreto de 1934, verdade, que já falava o que era maus tratos, já falava em animal indo à justiça em nome próprio, que muita gente quase cai de costa quando se fala isso. 1934, que serviu para defender prisioneiros políticos, porque na época não tinha lei e a lei dos animais serviu para isso, né? Então, é só uma questão de respeitar, uma questão de saber que eles merecem ter uma vida digna. E aí fica tudo fácil, porque eles só não falam o nosso idioma, mas eles falam. Uhum. E nós que temos, sabemos que eles falam. E entendemos e eles nos entendem. Assim fica bem fácil. Fica bem fácil. A senhora citando aí, portanto, aí a utilização, né, da lei dos animais para poder, de alguma forma, tornar mais humanizada a situação de um preso político. Sobral Pinto. O preso era justamente Luiz Carlos Prestes, né? Que foi o advogado doutor Sobral Pinto, né? Com essa sua avaliação. Ele usou esse decreto. Ou seja, ingressou na justiça justamente com essa, enfim, com esse detalhe que, né, se tornou, portanto, aí o máximo. Agora, deixa eu chegar também aqui com a doutora Alessandra. Doutora Alessandra, quer dizer, sempre foi muito debatido a questão, e olha que é bem recente, não é? As pessoas que alugam os seus imóveis, principalmente em prédios residenciais, né? Aluga, mas não aceita animal de espécie alguma.
é um conceito já ultrapassado, já vencida, portanto, essa discussão? Quer dizer, já se comporta tranquilamente no condomínio, pode pegar o elevador, subir pelas escadas, quer dizer, está tudo certo essa questão, doutora Alessandra? Essa questão dos animais em condomínio, ela gerou uma polêmica, né? Faz pouco tempo, o STJ teve que decidir e foi difícil, porque muita gente não aceita, quem não gosta de bichinho, né? Não aceita, então o STJ disse que não pode proibir, mas tem que ter regras, né? Eu trouxe aqui até uma listinha de regras comuns que as pessoas têm que seguir para boa convivência de todos, né? Sim. Porque tudo bem, vamos dizer que a Marcela não gosta de cachorro e eu gosto, essa é uma hipótese. Ela não é obrigada a conviver com o meu cachorro, porque ela não gosta, ninguém pode obrigá-la, né? Mas eu posso respeitar, por exemplo, se eu sei que ela não gosta, eu não chego com o meu cachorro perto dela, né? Vamos... É aquela questão da boa convivência mesmo. Aí eu trouxe essa questão do elevador, não pode ser no elevador social, tem que ser no outro. Porque... Antigamente a pessoa exigia até que o empregado fosse naquele elevador. Quer dizer, naquele elevador também é para ir... O pet. Eu gostaria só de interromper. Ele não pode ir no social se tiver um funcionário, de serviço. Sim. Porque ele não pode, não pode ser obrigado a ir pelas escadas com o pet. Já houve casos... E aí, claro, é tudo uma questão de bom senso. Uhum. Se tem o elevador de serviço, vai com ele. Uhum. Mas se ele está quebrado ou se não tem, ele pode ir no social, sim. Aí, claro, tem uma pessoa lá que não gosta, olha, eu vou entrar, posso, né? A pessoa, não, tudo bem, entra. Ou então, se ele já está lá dentro e a pessoa não gosta, a pessoa que não entre. Espera a sua vez. Mas é crime de maus tratos. Pode prosseguir, doutora. Eu acho que tudo se resume na questão do respeito com o outro, né? Assim, vamos respeitar o espaço de cada um. Ninguém, da mesma forma que tem muita gente que não gosta de cachorro, muita gente não gosta de criança também, né? E todos convivem no mesmo condomínio. Eu acho que quando entra o respeito para todos, eu acho que a vida flui mais fácil. Eu entender que o meu direito acaba quando o seu começa, as coisas funcionam direitinho. Mas muita gente não entende isso, né? Quer que o direito dela se sobreponha ao do outro. Aí geram os conflitos. Aí eu trouxe algumas regrinhas aqui, eu tirei essa do Portal Migalhas, também de uma reportagem lá, trouxe bonitinho. Dentre as regras mais comuns em relação à presença de animais em condomínio são restrição de locais onde o pet pode circular, mantê-los em silêncio sempre que possível. Essa eu acho que é mais difícil, né? Porque mais a gente tem. Agora eu que vou interromper, desculpa, mas é porque eu vou trazer até uma polêmica, porque foi um dado também que eu fiz uma live, acho que em 2020, falando sobre isso. E eu fiz um estudo e eu descobri, gente, que teve uma lei aprovada em Penha, Santa Catarina, acho que 2019, 2020, em que o prefeito vetava que os cães latissem. Eu me lembro. Ela acabou sendo aprovada, né? Mas e ninguém questionou assim como que seriam estabelecidos os limites, como que o dono ia impedir, né, o barulho. Então assim, acabou que obviamente essa lei acabou sendo descrita como inconstitucional e enfim, né? Mas essa parte é muito interessante por quê? Porque cachorro late. Cachorro ele se expressa latindo. Então assim, isso é normal. Então assim, é óbvio que tem pessoas que têm medo. Mas é como a doutora Alessandra falou, a doutora Selma, é uma questão, assim, de boa convivência, de as pessoas respeitarem umas às outras. Agora, a questão do latido, tanto quanto uma criança chorando em excesso. Sim. Você tem que verificar se é uma questão de maus tratos, se esse cachorro está o dia inteiro sozinho. Inclusive, aqui no DF também tem uma legislação que obriga os condomínios a reportarem qualquer tipo de violência ou maus tratos animais, também dentro de 24 horas. Então, a gente tem que ver isso. Qual é o motivo do latido, né? E não impedir um cachorro de latir. E também interessante que temos aqui legislação na nossa capital federal, não sei se foi vetada ou sancionada, enfim, mas que criou também uma certa polêmica
de que é proibido fogos de artifício sonoros, né, justamente para proteger... PhD nessa legislação. Então nós já vamos entrar nesse assunto aí também, né? Porque tem gente que acha um absurdo, como também tem gente que entende perfeitamente essa necessidade. Mas a senhora estava justamente elencando aí, portanto, aí a convivência em condomínio para quem realmente tem aí os seus parentes, os seus filhos, né, pets. Sim. Então, proibir que os animais de estimação circulem sozinhos pelo condomínio. É razoável, né? Eu concordo. Nem criança pode. Nem criança. Utilizar sempre guias nas áreas comuns. É uma coisa meio óbvia, né? Mas que precisa ser dito. Às vezes o óbvio precisa ser dito, porque, né? Para não gerar dúvida. Exigir o recolhimento dos dejetos nas áreas comuns. Não só no condomínio, como na rua também. A gente caminha na rua, a gente vê muita coisa suja, né? Sim. De caca de cachorro que fica para trás. Utilizar o elevador de serviço para transportar um animalzinho. Aqui já foi colocado pela doutora Selma, que, né, se tiver o outro. Apresentar a carteirinha do pet com as vacinas em dia, quando necessário. Não permitir que uma criança fique sozinha com um animal de estimação nas áreas comuns. Né? Eu acho até pela questão da força do bichinho, às vezes puxa a criança, machuca, eu entendo assim. Manter a limpeza do apartamento para evitar o mau odor. Então, é o óbvio que precisa ser dito. Né? Agora, uma questão que eu gostaria de saber, todo pet é manso? Não. Ou seja, é aquela questão, né? Mas atacou alguém, feriu alguém. Quer dizer, quando isso acontece, é porque é o seu sentido, o sentido da sua raça, que de alguma forma ou ele é provocado? Como é que é essa questão? Quem é aqui? Doutora Ana Paula. Eu queria só fazer um complemento ao que a doutora Alessandra falou, que todos esses pontos que ela trouxe faz parte da guarda responsável. Se os tutores tivessem consciência do que é a guarda responsável, todos os conflitos seriam menores. Né? E o respeito ao animal também seria maior. Por quê? Não deixar o animal transitar sem guia. Isso aí nós temos legislação no Distrito Federal que prevê isso desde 1998. Animais de médio e grande porte e raças de ataque usarem a focinheira, que também é obrigatório aqui no Distrito Federal. Então, assim, são pontos, apresentar carteira de vacinação, recolher os dejetos, tudo isso faz parte da guarda responsável. O que é isso? O que é a guarda responsável? É você entender que aquele animal, que é um ser vulnerável, depende completamente do seu tutor. Só que as pessoas muitas vezes esquecem disso. Né? Apesar de amarem o animal, levam o animal para o pet shop, enchem de laço, mas não são capazes de dar uma vacina no cachorro. Né? Leva o cachorro, ele volta mais perfumado do que sei lá o que do pet shop, mas é incapaz de levar o cachorro ao veterinário uma vez ao ano. As pessoas precisam entender quais são as necessidades primárias dos animais e respeitá-las. E quais são as necessidades Entender primárias? que aquele é um ser vivo, né? Que precisa de cuidado, que precisa estar sempre sob responsabilidade de alguém. Ele não pode dar uma voltinha, ele não pode ficar sem castrar, ele não pode ter ninhadas e para depois você jogar na porta do vizinho, ele não pode transitar sem supervisão para atacar outros cães ou para ser atacado. Né? Então, assim, são regras básicas, não pode passar o dia todo sozinho, trancado numa área de serviço. Nós vimos muito isso em Águas Claras. Não podem ser jogados em varandas, pegando sol e chuva, esperando o seu tutor voltar no final do dia. Então, assim, as pessoas precisam entender que é um ser vivo. Eu acho que isso é que falta muito para os tutores. Que é um ser vivo que tem necessidades assim como nós. Eu fico entediada, um cachorro também fica entediado. Por que muitas vezes o cachorro late o dia todo dentro de casa? Porque ele está preso num cubículo onde ele não tem nada para fazer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai latir desesperadamente para pedir socorro. Né? E não é porque o cachorro é histérico, não é porque o cachorro é mal educado. É porque o cachorro está está sinalizando que ele está desconfortável. Então, assim, eu acho que tudo parte da guarda responsável. Não adianta você falar que é mãe de pet, pai de pet, e você não atender as necessidades primárias e básicas daquele ser vivo. Agora, respondendo a sua pergunta. Nós tivemos um incidente muito triste essa semana aqui em Brasília, que um pitbull foi esfaqueado no Sol Nascente, uma região administrativa aqui do Distrito Federal. As câmeras de segurança captaram um cidadão num carro percorrendo uma rua inteira perseguindo o animal. O cidadão no carro e o cachorro correndo acuado. Até que, em um certo momento, o cachorro cansa, se esconde entre duas lixeiras, ele desce do carro e desfere vários golpes de faca no cachorro. O cachorro quase veio a óbito. O cachorro, desesperado, entrou na casa de um vizinho e esse vizinho chamou a polícia e deu socorro ao cachorro.
E qual é o argumento dele? De que esse cachorro atacou ele. Né? Eu estive no local, conversei com a tutora para entender o que o cachorro estava fazendo na rua. E aí a gente volta a um problema básico, que é a história das voltinhas, que muitas pessoas acham que pode abrir o portão e deixar o cachorro dar uma volta na praça para fazer suas necessidades e depois voltar. E a tutora, você via que não tinha maldade na parte dela. Ela achava aquilo normal. Né? É um cachorro de uma raça já estigmatizada, que é o Pitbull, que são cachorros maravilhosos, mas que as pessoas criaram um preconceito contra ele. Nós temos alguns incidentes realmente envolvendo pitbulls, mas assim, nunca se veio o histórico do animal para ele chegar a um momento de um ataque. Geralmente são animais provenientes de maus tratos, enfim, é uma discussão muito ampla. Mas nesse caso concreto, pelo que eu colhi de conversas com os vizinhos, era um cachorro extremamente brincalhão, porque já é um cachorro de 5 ou 6 anos, e ele deve ter pulado para brincar. Só que a pessoa, ou por medo ou por ignorância, ou os dois juntos, resolveu se vingar do cachorro. Foi em casa, pegou o carro, pegou o facão e perseguiu o cachorro. Então, foi algo assim também premeditado, né? Não pode nem se alegar legítima defesa. Então, assim, aí você vê que um contexto desse tem todo um problema social, tem um problema de falta de conscientização, tem um problema de banalização da violência e que, assim, que não pode ser visto como, não, ele simplesmente quis se defender do animal. Não, a pessoa que tem uma reação dessa com o animal, ele teria tido com o ser humano também, se ele tivesse tido uma briga no trânsito. Então, ele é um criminoso em potencial, ele é um perigo para a sociedade. Né? E nós temos a teoria do link que explica isso. Então, assim, toda situação que envolve animais, ela precisa ser vista com muita cautela pelas autoridades e por toda a sociedade. Porque ela pode ser uma sinalização de coisas mais profundas e de coisas mais graves, né? Então, assim, toda raça é agressiva, alguns animais acabam sendo agressivos, por isso é que existe a focinheira. Então, assim, cabe ao tutor conhecer a personalidade do seu animal, nunca deixá-lo sem sua supervisão, né? E evitar... Eu sei que meu cachorro não gosta de outros cães, eu não vou passear com ele o horário que o parque está cheio, né? Eu sei que meu cachorro gosta de pular nas pessoas. Eu vou tentar mantê-lo na guia, junto ao meu corpo, né? Se vier alguém se aproximando, eu vou alertar. É questão de conscientização e de educação da sociedade. Nós vimos muitos conflitos entre moradores no Sudoeste mesmo recentemente. As pessoas chegaram a vias de fato, porque um cachorro pulou no outro. Então, assim, junto uma sociedade doente, intolerante, e os pobres dos animais que acabam sendo vítimas, né? Pagando o papo. Sempre. Walter, Oi, doutora Marcela. eu quero comentar essa questão da focinheira. É muito importante também falar, porque como a doutora Ana Paula falou, a gente tem a Lei 2095, de 98, aqui do Distrito Federal, que estabelece as diretrizes de proteção dos animais e também as obrigações, né? Então, ele fala que ele fala dessa forma: cães de grande porte, de raças destinadas à guarda ou ataque, usarão focinheira quando em trânsito por locais de livre acesso ao público. E por que eu quero falar sobre isso? Porque a gente se depara, sim, com várias pessoas que têm medo de cachorro. Mas como a doutora Ana Paula falou, você sabe que seu cachorro pula, cachorro late. Eu sempre falo isso, cachorro late para se expressar, para, enfim, porque ele se sente acuado. Então, você deixa ele mais próximo a você, né? Então, assim, porque houve um caso em que uma moradora quis colocar a focinheira em um cachorro porque ele latia. E aí, só que assim, era um cachorro que não era de grande porte, não era agressivo, né? A tutora chegou a levar no veterinário, o veterinário deu até um laudo, parece que falou, gente, ele é um amor, na verdade, né? Ele só é um cachorro que pula, que ele late, e se ele não gosta de alguém também, ele reage como qualquer outra pessoa. Então, eu quero falar sobre isso por quê? Porque se você colocar focinheira em um cachorro que não tem o porte para aquilo, ou que não necessite, ele também pode ser considerado maus trato, tá? É artigo 32 da Lei 9605 de 98. E essa questão que a Alessandra falou também e que a Selma também bem pontuou, de que só pode descer com o cachorro pela escada, ou cachorro no colo, isso entra também no artigo 146 do Código Penal, que diz que é aquela questão de constranger alguém a fazer algo que não está definido em lei, sabe? E isso é muito importante a gente falar, porque muitas vezes
uma pessoa tenta se sobrepor à outra, quer que o dinheiro delas valha em cima da outra, mas todos os dois têm direito. Quem tem medo de cachorro, quem tem um cachorro, ambos têm direitos e cada um tem que saber dos seus direitos, como falar sobre esses direitos, como aplicar esses direitos. Então, a gente tem que esclarecer isso tudo, sabe, Walter? Porque às vezes uma pessoa, mas tem lei, tem que colocar focinheira. Mas não é bem assim. Tem regras para a focinheira. Aquele cachorro realmente se aplica, né? E houve um ataque. Será que realmente houve um ataque? Ou, na verdade, foi só um cachorro pulando, algo nesse sentido? Então, assim, é toda aquela questão também quando a gente fala de comunicação não violenta, né? De comportamento, daquele convívio dentro de um condomínio. A gente costuma dizer que direito de família e direito condominial é onde mais tem briga, é onde você vê maior número de conflitos. Então, eu achei importante trazer esse apontamento com relação à questão da focinheira. Pois não, doutora Célia. Depois que a doutora Ana Paula se referiu à teoria do link, que é o seguinte, ou teoria do elo, que é exatamente isso. As pessoas que maltratam animais, maltratam pessoas. Não é uma coisa que falar por falar, é uma pesquisa, que foi um estudo que foi feito pelo FBI, foi feito com prisioneiros, e quem trouxe essa teoria para o Brasil foi o Dr. Robes Nassaro, e ela é muito interessante pelo seguinte, quando ela tem uma ocorrência de violência doméstica, nas delegacias, o questionário que eles fazem, eles perguntam se tem animal em casa e se esse animal foi agredido. Então, uma orientação que eu tenho visto é o seguinte, quando a polícia chega para atender um caso de violência doméstica, vê isso se tem um cachorro, porque normalmente essa violência começou por ele. E quando for chamado para atender uma ocorrência de maus tratos a um animal, observe a família. Provavelmente lá tem alguém que está sendo agredido também. Isso é muito importante. Não é porque o animal, de alguma forma, ele capta também esse tipo de comportamento do humano? Ou não, então e ele normalmente, se torna vítima também desse comportamento? Como ele é o ser mais vulnerável, a pessoa começa maltratando o animal. E daí ele passa para as pessoas. Normalmente, quando tem o caso de violência doméstica, que é uma mulher, elas sempre falam isso, começou com o animal. Tanto que essas casas que acolhem mulheres vítimas de violência já estão aceitando animais, porque muitas preferem voltar, ficar junto do agressor para não deixar o animal sozinho, porque ela tem medo que ele mate o animal. E outra coisa também, por exemplo, quando a gente fala, né, a violência doméstica, e eu sempre digo isso, que todo mundo já viu um homem batendo em uma mulher e não é nada disso. O agressor pode ser qualquer um, né? Violência doméstica. A vítima pode ser qualquer um daquela família e o agressor também qualquer um. Agora, normalmente começa pelos animais. Nós tivemos um caso bem interessante sobre isso e muito bonito. Eu tenho uma amiga e ela queria um cachorro. Ela sabe que eu sempre falo, não compre. Aí ela me ligou, queria um cachorrinho, número 0, que eu nem sabia que cachorro tinha número, daquele pequenininho peludo, e filhote macho. Eu falei, olha, eu posso até tentar arrumar para a senhora se aparecer um assim, mas vai ter que ter paciência. 3 dias depois ela me ligou, já arrumei. Falei, meu Deus do céu, ela comprou um cachorro. Não, ela foi no supermercado e tinha uma feira lá, e ela viu uma cachorrinha. Quando ela viu a história, ela se encantou. A cachorrinha estava lá para adotar, estava acabando de sair de um câncer. Era uma cadela, era porte médio, era vira-lata, saindo de um câncer, sequelada de parvovirose? Sinomose. Aqui, magra. E a história dela foi o seguinte, ela era de uma menina de 10 anos que escreveu uma carta para o Papai Noel no Natal, falando que a cachorrinha dela estava com 2 filhotes e que o pai dela bebia. E toda vez que o pai bebia, chegava em casa e batia na cachorra. Que ela amava muito a cachorrinha, mas que ela queria que alguém tirasse ela de lá, porque ela não queria que a cachorra morresse. E aí o pessoal do Correio mandou para uma protetora que foi lá e resgatou.
Quando essa minha amiga pegou a cadela, já tinham doado os filhotes, e aí ela pagou castração. Hoje é uma princesa lá, é realmente uma família multiespécie. Doutora Alessandra, como é que é essa realidade, né? Ou seja, é evidente que estamos aqui trazendo essa abordagem muito interessante, mas nesse nosso Brasil de tamanho continental e de muitas diferenças sociais. E, independentemente da classe social, todo mundo quer ter, ou boa parte da população quer ter ali o seu pet. Uhum. Tem as pessoas que têm condições de cuidarem do pet, como também tem as pessoas que querem dar uma boa condição de saúde para o pet, mas não tem condições financeiras. Às vezes não tem dinheiro sequer para comprar o próprio remédio. Evidente que aqui já citou, e é evidente que existe aqui em Brasília, o nosso hospital veterinário, em Taguatinga, para esse nosso quadradinho realmente que é imenso. Quer dizer, como é que a gente, de alguma forma, pode fazer com que haja sensibilidade por parte dos nossos governantes para que possamos ter realmente aí hospitais veterinários e, de certa forma, também, eu não sei se buscar com os próprios veterinários um dia por semana, alguma coisa voltada para o social, para poder, evidente, dar também atenção àquelas pessoas que querem cuidar bem do seu pet, mas não podem. Sabemos perfeitamente que quem tem o seu hospital veterinário tem imposto para pagar, tem empregado, tem uma série de questões. Como é que a senhora vê esse ponto também? Então, o hospital, ele é um hospital para o Brasil inteira, né? É muito pouco, né? Mas o que eu vejo, assim, que eu tenho contato com algumas protetoras, que eu sigo no Instagram também, eu vejo o trabalho deles, é muito bonito. Eles pedem uma contribuição, tipo, de R$5 por mês para manter o projeto, porque tem que ter o privado. Não, o Estado não dá conta. E eu até peço às pessoas que procurem essas associações, esses protetores nas redes e ajudem. Porque o trabalho deles é muito bonito. O trabalho é perfeito, né? De acolher o bichinho. E assim, elas não recebem nada em troca. Eu vi outro dia uma que faz bolsa de saco de ração para vender essas bolsas agora. Sim. Que a gente tem que levar para o mercado. Sim. Porque ela é mais resistente. Então, elas fazem essas bolsas com sacos para vender, para ter dinheiro. Entendeu? Então, assim, se a gente puder ajudar, vamos ajudar. Com 5, 10, sei lá quantos você pode ajudar, porque é uma causa muito nobre, né? E a pessoa se dispõe a isso, então é muito bacana. E eu sei também que tem uma clínica na Ceilândia e em Samambaia que elas fazem castração a preço de custo. Por exemplo, uma castração, me disseram certa vez que eu procurei, assim, se o senhor disser que é um cão resgatado, um bichinho, né? Eles fazem um preço de custo para custear aquela, né? Não ganha nada. Não ganha nada. Mas também não dá para fazer de graça, porque tudo é despesa, tudo tem despesa. Então, eu acho que a gente pode divulgar essas pessoas. Ótimo. Pode, eu sempre que eu vejo eu posso falar o que eu sigo no Instagram? Por favor. Eu sigo o Projeto Acalanto, é a Lucimar, ela é muito fofa. E eu vejo que ela tem outros parceiros também, né? E quanto mais a gente estimular, até a questão da adoção, eu não tenho nada. O meu primeiro cachorrinho eu ganhei, foi comprado. Uhum. Mas os outros 2 foram resgatados. Eu tenho eu sou entusiasta da adoção, né? Porque um bichinho é diferente, né? Ele te olha diferente. Essa questão da personalidade do cachorro que ela estava falando ali, eu acho que os meus se parecem comigo. Eu acho que eles são uns amores, assim, é a minha cara. E a questão da sensibilidade. Quando eu saio, que a minha mãe põe ração para eles não comem a ração enquanto eu não chego. Olha só. Depois você vai falar que um bichinho desse não sente sua falta. Claro que sente. Né? Então, gente, o que a gente puder fazer por eles, assim, de devolver para eles o amor que eles dão para a gente, né? Assim, de graça. Eu sou muito suspeita porque eu gosto demais. E nós vamos continuar nesse assunto. Estamos vencendo aqui já a primeira etapa. Nós vamos sair agora para o intervalo, são 15h59, mas daqui a pouco nós vamos retornar e vamos dar sequência a este assunto importantíssimo e gostoso de falar. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, estamos de volta e vamos nós
com mais uma hora de debate aqui com as nossas convidadas, já que hoje o assunto é o animal de estimação e o direito de família, né? Estamos aqui com outras abordagens, mas todas elas dentro deste mesmo conceito. Aqui conosco estão a doutora Selma Luiz Duarte, que é a presidente da Comissão de Família Multiespécie do IBDFAM aqui da capital federal, doutora Alessandra dos Reis, que é advogada, temos também a doutora Ana Paula de Vasconcelos, que é a vice-presidente da Comissão de Defesa dos Animais da OAB-DF, e a doutora Marcela Forst, ela que é advogada, especialista no direito das famílias, diretora do IBDFAM-DF, membro consultora da Comissão de Direito de Família do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente aqui conversando sobre os animais, sobre o resgate, sobre a convivência, sobre os cuidados e sempre passando o filme aqui na minha cabeça, né? Lembrando dos cães heróis, né? Que nós temos aqui no nosso país, quer dizer, no mundo. Quer dizer, quando temos aí um desastre natural provocado por um terremoto, ou então não tão natural assim, uma chuva forte que acaba fazendo com que haja o deslizamento de terras, soterramento, portanto, de pessoas. E na hora do resgate, temos sempre ali o pessoal da Defesa Civil, o pessoal do Corpo de Bombeiros, mas também com os cães heróis, né? Eles ali, de alguma forma, também dando aí a sua contribuição. E como dão também aí as suas contribuições? Agora, interessante que um dos primeiros cães heróis, pelo menos para mim, foi justamente também no tal do gibi, quando a gente assistia ou lia ali nas figurinhas, o cão São Bernardo, né? Aquele que as pessoas no gelo e sumiam, ele estava sempre ali com aquela coisinha ali no pescoço para poder dar uma bebidinha quente ali para a pessoa poder de alguma forma se recuperar. Enfim, então são várias as histórias que se tem, portanto, aí com os cães, o que é realmente super interessante e temos que valorizar. Mas eu volto a essa nossa questão de um mundo, ou seja, um Brasil de tamanho continental, onde, claro, aqui nas grandes capitais, Brasília, por exemplo, temos aí essa discussão, mas e mais distante da nossa capital federal, como chegar também a essa mesma evolução na discussão também nas populações mais longínquas desse nosso país? Quer dizer, tem como isso acontecer? Quem das senhoras pode nos responder? Doutora Marcela. Walter, eu falo que assim, até como a própria doutora Ana Paula falou bem no início, educação. Né? Tudo, a base de tudo é educação. A informação é a partir da educação. Então, assim, eu acredito que, assim, nas escolas, desde pequenininho, ensino fundamental, que você fale sobre os direitos dos animais, que você fale sobre a importância dos animais, entendeu? Então, assim, é muito difícil, interior do norte, do nordeste, uma população, assim, muito pobre. Gente, a informação, levar a informação até elas. E as escolas, né, os professores que são maravilhosos, sempre que fazem essa função, sabe, Walter? Eu acho, e aqui, claro, assim, aqui um meio de comunicação maravilhoso que é a rádio, agora a gente está pelo YouTube também, poder difundir essas informações que as pessoas podem ver e rever depois, né? Eu acho que é muito importante. E eu quero só aprofundar um pouquinho na sua fala, que eu gostei muito do que você falou desses cães heróis, né? E aí, porque tem um PL que ele está tramitando, que é para falar sobre essa questão dos animais, deles passarem a ser detentores de direitos, né? Na verdade, salvo engano, é um PL que ele foi suspenso porque houve um debate em que pessoas ignorantes mencionaram que, mas se o cachorro, o animal, ele vai deixar de ser coisa, ele tem que ser detentor de direito, então a gente também tem que acabar com as profissões, como os cães de salvamento, como os cães guia. Obviamente que isso é uma ignorância e não tem nada a ver, porque você consegue fazer os dois, né? As pessoas são trabalhadoras, então elas têm as suas funções. A partir do momento que você tem um cão guia, um cão policial, e que nós sabemos que o cão policial ele é muito bem tratado, ele tem uma aposentadoria, né? Ele se aposenta junto com o seu dono, ele tem carinho, enfim. Então, assim, ele não é coisificado,
né? Na verdade, ele passa a ter uma profissão e não que ele funcione só apenas para aquilo. Ele tem aquela questão da humanização do tratamento dele e o quanto que o cão-guia, ele é importante para as pessoas com deficiência visual. Então, houve esse debate, sabe? Que eu achei, assim, estranho com relação à questão desse PL, que, assim, salvo engano, esse PL foi suspenso por causa dessa discussão e não se avançou muito sobre, que era de 2019, sobre PL animal não é coisa. Então, e até para a gente poder avançando um pouquinho mais, Walter, porque a gente falou desde o início, a gente acabou não conceituando. Na verdade, as pessoas falam muito que animais são coisas, são bem, porque o Código Civil trata os animais como bens semoventes, que são bens que se movem por conta própria. Então, por isso que, assim, até então, antes de ter essa evolução dos últimos anos, falando um pouco mais da família multiespécie, dos animais que fazem parte da família, as pessoas ainda, nós temos muitos colegas que tratam os animais como um bem semovente, como coisa. Então, porque ainda tem no Código Civil essa expressão e realmente como é definido, né? Mas a questão da evolução com relação aos animais domésticos e cachorros e gatos se tornarem membros da família e terem maior também ampliação de direitos e discussão dentro da família, que trouxe essa diferenciação, né, da questão da coisa, do bem. E eu até trago uma fala do ministro Salomão, do STJ, porque quando ele falou, dentro de uma discussão, de um processo, sobre aquela questão do se vai ter, como a doutora Selma falou, de convivência entre ex-cônjuges, ex-companheiros, né? Houve um julgado em 2018 em que o ministro Salomão ele falou que, assim, embora não dá para tratar o animal como humano, mas também não dá para equiparar como posse, como um bem inanimado, como um bem dotado de não sensibilidade, até como a própria doutora Selma falou. Então, o próprio ministro Salomão, ele falou que assim, ele reconhece e fala assim, no regime jurídico, é um bem, mas não pode ser tratado como tal. Entendo. Deixa doutora Ana Paula, quer dizer, e também as doutoras fiquem, portanto, aí à vontade. A gente entrando neste campo aqui do jurídico, né? Ou seja, da justiça, e aqui já foi dito, né, que numa separação ali, portanto, esse membro da família, ele vai ficar com A ou vai ficar com B, né? E evidentemente, com quem, portanto, esse membro da família ficar, evidentemente que a outra parte que não vai ficar na casa vai poder ter ou continuar, portanto, aí com a convivência. Mas onde é que eu quero chegar mais ainda, doutora Ana Paula? A questão da herança. Ou seja, no caso, os membros, os tutores de alguma forma, eles podem endereçar a herança que tem, caso não tenham, portanto, aí os filhos naturais podem ter ou deixarem, portanto, herança, portanto, aí para, enfim, os pets, de alguma forma, estão ali morando com eles, são tratados como membro da família, como tem que ser. Como é que é essa questão? Acho que a doutora Selma Doutora Selma, então vamos lá, doutora Selma. No Brasil, não tem lei, não pode deixar. Não mas pode. Pode deixar para uma pessoa que vai cuidar deles. Que ela vai receber se ela cuidar deles até o final. Né? E isso aí já é uma forma de, enquanto não vem essa lei, porque na Europa já tem, as pessoas podem deixar para o animal, aqui Por que nós ainda estamos não. sempre atrasados da Europa, doutora Selma? Eu não me conformo com Se isso. bem que nós estamos muito adiantados no direito animal. Em relação nesse só nesse ponto, porque então tá. qualquer comparação que se faça, a nossa legislação é primeiro lugar. Tem o Código da Paraíba, né, doutora? Ele é, assim, uma coisa impressionante. Está muito além, né? Foi feito pelo uma das pessoas que colaboraram, doutor Francisco José, que é uma sumidade em direito animal. E todas as nossas legislações são ótimas. Doutor Vicente Ataíde, que, na minha modesta opinião, é o Papa do Direito Animal, esteve agora na Argentina, num congresso
lá desses países do Sul e Portugal também, da América do Sul e Portugal, eles ficaram impressionadíssimos com o direito animal, como é avançado aqui, porque lá o animal ainda está... E aqui nós achamos que eles são escravos, tratados como escravos. Outro dia, vendo um programa sobre fazendas antigas, o repórter mostrou um livro de contabilidade, onde os escravos estavam na lista dos semoventes. E hoje ainda acham que os animais estão na lista dos semoventes. Se bem que muita gente fala, doutora Marcela, que o artigo 82 do Código Civil trata o animal como semovente, mas em lugar nenhum está escrito que é o animal. Fala em semovente, mas não fala que é o animal. Né? Então, é uma questão primeiro, de interpretação, segundo, que já está mais do que ultrapassado com tudo que tem por aí, que não tem lógica tratar um animal como coisa. E como é que é essa questão, ou seja, da doação? Quer dizer, tem todo um processo para poder, de alguma forma, doar, até mesmo, doutora Ana Paula, para evitar aquela questão, né, da pessoa, de certa forma, recebe, portanto, este animal, ou então encontra este animal, de certa forma, vagando, recolhe, não sabe quem é o dono e traz para casa para sua convivência. E trata maravilhosamente bem e um relacionamento extremamente também gentil entre as partes. Aí aparece o dono. E aí, como é que esse assunto é resolvido? Eu fiquei aqui imaginando como se fosse uma criança, né? Como é que se resolve uma questão dessa, doutora Ana Paula? Isso não é raro de acontecer, viu? Geralmente aparecem, sim, essas situações. Em casos como esse, é muito importante, assim, que a pessoa que se diz tutor do animal, é muito bom a gente se atentar para essa nomenclatura. Tutor. Eles não têm nome, eles não têm dono, eles têm tutor. Desculpa o equívoco. Ou responsável, né? Ou responsável. Eu anotei aqui e acabei me traindo. Então, o que acontece? Essa pessoa que se diz tutor do animal, ele tem que comprovar, né? Sim. Tem que comprovar através de carteira de vacinação, ficha em clínica veterinária, ou outros meios, fotos... Ou registro, que é o caso que a doutora Selma, que é a mais evoluída de todos, já tem registro dos filhos de 4 patas porque dela. Sai foto, né, Selma? Foto. Opa. Ou o microchip, né? Muito utilizado também o microchip, que ele é implantado na pele do cachorro e é feita uma leitura. Ali tem todos os registros, tem todo o registro do animal. Nome do tutor, data de nascimento, endereço do tutor. Então, também é outro mecanismo de identificação. Caso não seja possível essa comprovação, eu oriento sempre que deixe que seja judicializado. Porque a pessoa vai ter que provar na justiça que é o animal aí dela. o juiz vai ter que ser Salomão, porque de repente os dois amam, portanto, as duas pessoas, os tutores, né? Amam, portanto, aí o animal. Mas aí, mas aí tem uma série de situações que a gente precisa analisar caso a caso. Por exemplo, se você ama o seu animal, você não deixa ele vagando pela rua. Se ele está vagando pela rua... mas assim, geralmente, quando eu só estou colocando um grau de dificuldade só para a gente chegar lá. Assim, Só um minutinho, doutora Ana Paula. Uma coisa também que é bom ver é a reação do animal quando vê o outro, né? Ele é que vai decidir, mas então. isso é muito relativo, gente, porque assim, muitas vezes a gente chega em casa que o animal foi espancado e o animal está abanando o rabo para o tutor. Então, isso aí eu acho que eu pelo menos, não costumo utilizar como parâmetro. Conhecer a pessoa. Eu acho que assim... se você é um tutor responsável, você vai ter o histórico do animal. Você vai ter ficha dele em clínica veterinária, você vai ter carteira de vacinação, você vai ter uma série de situações que comprovem que ele era seu e que aconteceu um caso fortuito e ele fugiu. É diferente daquelas pessoas que abrem o portão, deixam o cachorro passear, o cachorro não vê uma tosa, não vê um banho há meses, aí passa outro, acha que o cachorro é de rua abandonado, porque dada a situação do animal. Então, assim, se a outra pessoa levou o animal e está cuidando dele melhor, eu falo, deixa judicializar ele que comprove que o animal é dele. Porque, né, claro que tem muita coisa, tem que analisar a boa-fé, né, da relação. Muitas vezes troca de mensagem acaba sendo prova também. A pessoa provar que o cachorro fugiu. Olha, pelo amor de Deus, meu cachorro nunca fugiu. Ontem mesmo teve no Riacho Fundo, a criança abriu o portão e o cachorrinho fugiu. Os tutores estavam desesperados. Na mesma hora, eles colocaram em todas as redes sociais.
Então, obviamente, assim, já está demonstrando que aquilo ali foi realmente um acidente. Então, acho que cada caso é um caso, a gente precisa analisar os fatos que envolvem, pensando sempre no bem-estar do animal e no melhor para aquele animal, né? Seja voltar para a família, antiga, suposta família, ou ficar no novo lar que o acolheu. Realmente. Pois não, doutora. Isso já aconteceu comigo, do meu cachorrinho fugir. Pois é. Doutora Alessandra. Eu tenho o maior cuidado com eles, principalmente com o Chico, que já é o idosinho, né, manquinho. Ele é todo especial. Eu digo que ele é o... tem o PCD, ele é o CCD, né? Cachorro com deficiência, porque ele é cego, ele é manco, ele é idoso, ele é tudo. E um belo dia eu cheguei em casa, abri o portão, eu não vi que eles estavam na varanda da frente, porque o outro estava por trás da gradezinha. E eu pensei, os 3 estão lá. E não, os 2, ele e o Fred estavam na frente, e quando eu abri o portão, eles saíram. Eu me dei conta disso, tipo, 1 hora ou 2 depois, fiquei enlouquecida, saí, procurando na rua, ninguém viu. Falei, bom, vou pegar o carro e vou atrás do cachorro, né? Quando eu desci a rua, estava o cachorro na pracinha que a gente ia passear. Já tinha uma moça atravessando a rua com água e comida para eles. Já tinham colocado no QNJ, QNL News, cadê meu dono? E ela falou para mim, olha, eu percebi que ele não é abandonado porque ele está de gravatinha, ele está muito bem arrumadinho. Eu falei, graças a Deus que você achou, porque eu estava enlouquecida atrás desses cachorros, né? E assim, pode acontecer do cachorro fugir, né? Sim. E a gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho muito cuidado, mas escapuliu. Então, eu vi o meu desespero. Agora eu tenho cuidado redobrado com eles, né? Porque eu não quero que aconteça de novo. E a minha preocupação maior foi o Chico, porque o Chico, na rua, gente, ele é algo fácil, assim, para ser atropelado. E muita gente é maldosa, atropela mesmo o bichinho, né? Judia, sei lá, vê que ele é todo diferente e judia. Mas é um aperto que eu não desejo para ninguém. E esse aperto a gente pode até acrescentar também que hoje em dia as pessoas percebem, né, essa relação de amor, de amizade entre, no caso, aí, o tutor e também aí o pet. Então tem gente que sequestra o pet e pede resgate. Ou seja, mais um detalhe, né, que as pessoas têm que ter muito cuidado, né, doutora Selma? Um adendo que eu gostaria de fazer, não é nem nesse assunto aí, quando a doutora Marcela falou do cão-guia, um dia eu estava bem angustiada e procurei a doutora Ana Paula para ver se ajudava um cego que estava precisando de um cão-guia. E ela virou para mim e falou assim, cego não tem que ter cão-guia, não. Não merece. Aí foi. Escuta, eu vou explicar. Não foi bem assim. Aí eu levei um susto, sabe? Aí eu levei um susto, por quê? Ela falou assim, porque eles podem se virar sozinho e o cão-guia, ele, já não foi ela que falou, isso é eu que estou falando, fica uma espécie de escravo. Eu falo isso porque eu tenho convivência com um cão-guia. Eu só não fico com ele porque eu não tenho espaço, eu vou tirar ele de uma situação e colocar noutra, e também não sei se pode dar, mas é um senhor, ele é cego. É esse que eu falei para ela que estava tentando conseguir, que ela falou que não, que ela era contra, e ele conseguiu o cão. E eu vou lá de vez em quando, e esses tempos ele viajou, eu trouxe, fiquei com ele 1 semana. É a época que ele pode ser cachorro. Ele fica o dia inteirinho, ele trabalha fazendo massagem, sabe aquele cego que faz massagem? Sim. O cachorro fica amarrado ali do lado o dia todo. Então, de vez em quando eu pego o cachorro, fico 1 semana, fico 2, quer dizer, realmente, ele não precisa desse cachorro, assim, não é uma coisa... quando ele vai viajar, ele fala, pode ficar com ele para mim? Entendeu? Então, eu acho ótimo ficar com ele, mas eu não tenho como ficar muito, minha casa é pequena, eu não tenho quintal, e ele precisa de espaço. Esse é um ponto que chama muito aqui a atenção. Eu gostaria que a senhora esclarecesse. A senhora é contra o cão-guia, doutora Ana Paula? Então, olha só, eu sou contra a instrumentalização dos animais. Os animais não estão na Terra para nos servir, isso é uma opinião minha. Existem os cães de trabalho, né? Os cães guias, os cães da polícia, que a doutora... Então não são cão-heróis para a senhora? Tem uma ideia... Tem nada de herói para a senhora? Nada de heróis. São animais que são instrumentalizados e escravizados. Então, assim, essa visão romântica que a doutora tem, eu até gostaria de ter. Mas a realidade é outra, um pouquinho mais dura, né? São seres escravizados. O ser humano tem que acabar com essa visão antropocêntrica de que ele é o centro do mundo e que todos os outros seres estão aqui para nos servir. Então, um animal que é da polícia, um animal que é
do bombeiro, mas eles servem à humanidade. Mas aonde, em qual momento que isso ficou estabelecido, que nós somos uma raça superior a eles? Então, é uma questão de filosofia de vida, uma questão de visão, né? Assim, não entendo que os animais sejam... eles são muito bem tratados, eles são felizes. Não são. Né? Porque o ser humano, quando ele quer ser policial, ele vai prestar um concurso, ele vai ser remunerado, ele vai escolher a carreira dele. O animal não é assim. É imposto ao animal que ele viva em caixa de transportes, que ele seja condicionado a pegar bola, a pegar não sei o quê. Adestrado. Para ser adestrado. Então, assim, eu não concordo com adestramento, eu não concordo com treinamento. Por quê? Porque uma das premissas de todo ser vivo é ele poder expressar o comportamento dele. Então, por que nós temos que condicionar um outro e subjugar um outro ser vivo para fazer o que eu quero? Então, assim, eu acho que nós já evoluímos bastante e nós temos que procurar outros mecanismos que não seja escravizar outros seres. Porque assim como a humanidade lá atrás foi escravizada e era algo normal, porque a gente julgava os escravos seres inferiores a nós, hoje é feito com os animais também. Não querendo equiparar de forma alguma, mas, assim, a visão de subjugar. Então, assim, quando eu falei para a doutora Selma, não com essas palavras, que as pessoas com deficiência visual não necessitavam de cães-guias, é porque eu sei da realidade que esses animais passam. E muitas vezes eles não têm essa aposentadoria linda. Mas será que os deficientes visuais têm essa mesma opinião da senhora? Com certeza não. Então o debate está esquentando. E nós devemos... e eu respeito... Eu quero tréplica. A senhora vai ter. Agora, só um minutinho. Deixa eu só terminar aqui. E eu respeito, até porque, né, assim, eu não consigo nem imaginar as dificuldades de uma pessoa com deficiência visual. Obviamente, não sou insensível a isso de forma alguma. Mas, assim, eu acho que nós temos que buscar outros mecanismos que consiga suprir a necessidade dessas pessoas que são portadoras de necessidade especial. Por exemplo, se não for o cão-guia, o que seria? Eu não sou especialista no assunto, mas eu acho que existem mecanismos capazes disso. Até porque a doutora Selma deu um exemplo aqui clássico, que ela convive. Que quando não é pertinente, a pessoa... Né, assim, e outra coisa... consegue abrir mão daquele mecanismo que não seria tão essencial assim. Tem um outro deficiente que eu converso muito com ele também. Sim. E o cão dele morreu de velho. E aí um dia eu passei lá e falei, o senhor não está procurando outro cão, não? Ele falou assim, não, é muito melhor sem. Melhor para mim, melhor para ele, porque a gente tem que cuidar. E eu fico muito mais livre sem. Quer dizer, ele teve uma experiência, ele ficou com esse cão acho que 9 anos. Até que ele morreu, era uma gracinha. Eu conheci, fiquei muito chateada quando ele faleceu. E ele me falou isso, eu fiquei surpresa. Doutora Marcela. Momento da minha tréplica, doutora Ana Paula, mas é para te agradecer e falar que, na verdade, é porque você me trouxe esse outro ponto. E te agradeço, porque eu concordo com você, tá? Isso é algo assim que, por exemplo, desde criança... eu nunca concordei, sabe? Não tem aquelas fazendinhas, aquelas coisas para montar no cavalo? Nunca montei. Porque eu entendo que o cavalo ele sempre foi utilizado como um instrumento para o homem e ele não foi perguntado a ele sobre isso. Então, eu nunca aceitei essa questão também do... que você falou de adestramento também. Meu cachorro é algo que, assim, ele tem a personalidade dele, ele quer ser antissocial e tudo, ele vai ser... feliz da forma dele. Então, te agradeço, porque realmente eu tinha essa visão, talvez romantizada. E talvez o que foi trazido para mim em algum momento pela mídia, desses cães policiais, que eu digo mais... Você é culpada, doutora? Não. A ideia que se constrói em cima daquele personagem, Isso. por exemplo, que passa pra gente, é do animal feliz. Nós tivemos recentemente, não sei se foi aqui de Brasília, uma cadela, aquela labradora que atuou em Mariana. Ela morreu de alguma doença relacionada ao trabalho dela lá. Entendeu? Então, assim, se ela pudesse escolher, será que ela teria esse fim? Então, assim, a gente romantiza muito essa ideia. Então, eu acho assim, a gente evoluiu bastante. Nós tivemos um episódio agora de 8 de janeiro, onde os cavalos foram maltratados aqui na praça. Isso. Eu ajuizei uma ação civil pública aqui em Brasília para poder questionar o uso da PM. Porque, assim, até que ponto é necessário você expor um cavalo a uma violência daquela? Hoje em dia nós temos moto, nós temos patinete, nós temos... eu elenquei na ação, porque essa eu estudei profundamente, várias opções que possam substituir a tração animal. Né? Porque, assim, ali o animal não estava ali por escolha dele.
E ele foi atacado, assim, obviamente, como os policiais, mas os policiais fizeram um concurso, eles são remunerados, não que eles tenham que ser atacados, de forma alguma. Mas eles têm a consciência de estarem ali e que a profissão deles, o risco é inerente à profissão deles. Agora, o animal, ele é colocado ali e muitas vezes serve como escudo, né? Então, assim, eu acho que é um debate muito amplo, mas é questão de mudança de visão mesmo da sociedade, né? Da gente desmistificar e desromantizar que o cachorrinho que está com a capa preta, procurando cocaína, ele está muito feliz ali. Ele não está, não. Ele está ali porque ele é obrigado. Muitas vezes. Eu tive a oportunidade de fazer um Doutora treinamento Alessandra. com o BP Cães faz pouco tempo, acho que 2 meses, não me lembro exatamente, acho que foi janeiro, não me recordo. E eles tratam muito bem esses cachorros. Em momento algum eu percebi que o cachorro estava infeliz ou não estava gostando do que ele estava fazendo. Para ele era uma brincadeira. E tanto que a ideia era que o cachorro me procurasse. Chegou um momento que ele, tipo, não quero, sabe? Eu quero voltar. E eles voltaram com ele. Então, assim, não houve nenhum tipo de maus trato. Quantas horas com eles? Não, tô falando Eu de fiquei uma maus tratos, tarde inteira. Pois é, e você sabe que quando eles saem dali, que eles não treinam, eu não sei se eles treinam todo dia, eu não sei como é que é o treinamento deles. Eles ficam em baias isolados o tempo todo? Sim, eles têm o canil da PM, que eu acho que é muito bem arrumado, né? Não, é uma prisão, né? Ele sai dali, trabalha e volta para a prisão. Ele sai dali, trabalha e volta para a prisão. Ah, mas existem animais em extremo estado de sofrimento. Eu concordo, obviamente, né? É muito melhor ele estar ali do que ele estar na rua, revirando lixo, passando fome ou sofrendo agressões. Isso aí eu acho que é inconteste. Mas eu acho que a gente precisa dar um passinho a mais, assim, evoluir um pouquinho mais para poder tirar essa instrumentalização dos que nós julgamos inferiores a nós. Eu acho que, então, poderia se ouvir os dois lados, né? O lado de quem trabalha com isso, o dia a dia deles. Mas eles normalizam isso, né? É normal. Mas se você for começar com um carroceiro, ele vai falar que ele ama o cavalo dele. Não, a maioria não ama, não. Porque você vê cada um aí judiado. Aí carregando cada peso. É muita maldade com aquilo, né? Eu não consigo comparar um trabalho desse de carroça eu não estou dizendo que eles sejam maltratados, de forma alguma, tá? Eu não acho que a polícia maltrata animal, que não é isso. Mas eu acho assim, visual... Que o deficiente visual maltrate o animal. Não estou dizendo... A discussão aqui é um pouquinho mais evoluída. A gente não está no campo dos maus tratos. A gente está na instrumentalização de seres que são considerados inferiores a nós e que o humano... É a visão antropocêntrica é a visão antropocêntrica. É um pouquinho assim mais puxado também para a filosofia, mas assim... E também para o direito. Aí vem a questão do animal não é coisa. Porque a partir do momento que o animal não for considerado coisa... Qual será o nosso direito de subjugá-lo para fazer o que a gente quer? Entendeu? Então, assim, é um pouquinho mais amplo. Eu não estou dizendo de forma alguma que os animais sejam maltratados, que o deficiente visual maltrate, que o policial maltrate. Não é isso. É a objetificação e o antropocentrismo. Mas é diante desse conceito que a senhora coloca, doutora Ana Paula, ou seja, se o animal foi adestrado ali para poder, de alguma forma, né, auxiliar numa busca, auxiliar num salvamento, auxiliar também ali através do seu faro, enfim, né? Ver se ali tem droga ou se não tem. Quer dizer, qual é a diferença dessa atividade do animal por aquela em que o animal está em casa, de alguma forma, claro que não está trancado, claro que também não está trabalhando. Eu queria entender justamente essa parte, né? Ou seja, está sendo maltratado, no caso, o animal, o pet, caso ele desenvolva uma dessas atividades, ou seja, no olhar do nosso olhar, o pet, de alguma forma, como é que ele tem que sobreviver? Como é que tem que ser a vida desse pet? Então, a gente volta para a questão do antropocentrismo e da questão dos maus tratos. Vamos lá. Os maus tratos, o que são os maus tratos? É você cercear uma das 5 liberdades do animal. Que é deixá-lo com fome, com sede, espaço restrito, não expressar seu comportamento natural, causar qualquer tipo de sofrimento, dor, negligenciar a saúde dele. Nós não estamos nessa discussão, né? Um animal que é utilizado como instrumento de trabalho, seja pela polícia, seja pelo corpo de bombeiro, ou qualquer segmento que seja, obviamente ele está livre disso. Ele tem essas 5 garantias dele, pelo menos... Não o comportamento natural. Pelo menos grande parte deles, ela está garantida. O que nós estamos discutindo aqui é um pouco além. É a questão de você respeitar outra vida
como um ser individual que ela é. E aquele ser não poder escolher. Então, a partir do momento que você impõe algo ao animal, você não sabe se ele está gostando de jogar bola 5 horas por dia. Você não sabe se ele está gostando de ficar mergulhando no lago com 3 graus de temperatura. Ele é condicionado, ele é obrigado a fazer aquilo ali. A minha contestação é sobre a obrigatoriedade e a subjugação. Ele tem que ter liberdade para escolher. O animal ele tem que ter liberdade, porque ele tem angústia assim como nós. Tem dia que você não quer trabalhar. Você quer ficar em casa assistindo televisão. Hoje, por exemplo. Eu estou com vontade de trabalhar, doutora. Eu queria estar passeando no shopping, por exemplo. De manhã eu não queria estar trabalhando. Doutora Marcela. Doutora Ana Paula, eu acho que eu entendi a questão do Walter. É porque, assim, acho que a questão é, a domestificação também não seria uma falta de tirar a autonomia e a liberdade de escolha desses animais domésticos? Eles já foram domesticados, né? Então, assim, isso aí a gente não consegue mais voltar. Os cães e os gatos, hoje, eles dependem da gente para viver totalmente. Mas daí, entre depender da gente para viver e serem obrigados a fazer o que a gente quer, tem uma grande diferença. Certo. Uma coisa, assim, que me causa grande angústia é quando você chega num local que a pessoa vira pro cachorro, deita, levanta a pata. Eu também. Pra que isso? O cachorro não tá ali pra poder ficar... Mas às vezes quando o cachorro leva uma bronca, tipo assim, vai deitar. Eu fico até com inveja, doutora. Eu também. Pois não, doutora Quando Selma. a doutora Marcela agradeceu a doutora Ana Paula, eu também sou muito grata a ela, porque eu não tinha visto sob esse prisma, sabe? Para mim era uma coisa natural, para ver como que precisa de divulgação, né, sobre o direito animal, porque nós que trabalhamos com isso incorremos em vários erros. Eu fui para ela, olha, esse cão-guia que eu busco sempre, ele é super bem tratado, ele é lindo, ele é bem cuidado. Sim. A pessoa cuida muito bem e ele gosta do tutor dele. Agora, quando ele me vê, ele enlouquece, porque ele sabe que ele não vai trabalhar, que ele vai só brincar. Entendeu? Não é que ele maltrata, não. É exatamente o que a doutora Ana Paula falou, ele não pode ter um comportamento natural. Doutora Alessandra, está concordando? Então, de repente a pessoa tem um cachorrinho em casa que fica o dia inteiro sozinho, não é estranho também? Tipo, ela falou, ele volta pra baia, mas e o cachorro que fica o dia inteiro em casa sozinho? Não sei, eu não... Deixa eu colocar um outro assunto isso. aqui também na questão da doação. Peço licença às senhoras. A questão da doação. Quer dizer, é comum das pessoas escolherem, portanto, ali os seus pets, ou seja, escolher na forma de dizer. Estão ali, portanto, os pets e, de alguma forma, tem uma pessoa querendo ser tutora de um deles. Quer dizer, o que as pessoas, de certa forma, observam, portanto, aí, para se sentirem atraídas por aquele animal ou pelo pet? Quer dizer, o tamanho, a idade e, principalmente, a cor. Influencia a cor em quem vai, de alguma forma, ali escolher ou pelo menos, adotar, portanto, um dos pets que estão ali à disposição? Então, doutora Ana Paula. Deixa eu te ajudar com isso aí. Eu resgato muito animal. Já tem 15 anos que nas minhas contas, já devo ter resgatado uns 3.000 animais. E, assim, toda vez, tem alguns tipos de animais que eu sei que eles vão ficar comigo para sempre. Tá? Porque não é o biotipo, o estereótipo que as pessoas procuram. Quando você resgata uma ninhada de cachorrinho peludinho, pequeno, branquinho, eles, assim, facilmente eles têm a adoção garantida. Não precisa ter olho azul, não. Não precisa ter olho azul. Quando você resgata uma ninhada de cachorrinhos pretos, um pouquinho maior, da pelagem curta, sempre vai sobrar um. Sério, doutor? Sempre. E, assim, e as pessoas têm muito preconceito. E, assim, se você for nos abrigos hoje, vá no Fauna e Flora, vá lá na Lucimar, no Acalanto, em qualquer outro, os pátios são lotados de animais pretos e caramelos. Os caramelos também têm muita resistência, geralmente porque o caramelo é um pouco maior. Então, as pessoas ainda buscam muito a estética. Tanto que quando eu estou andando aqui nas entrequadras de Brasília, que eu vejo uma pessoa com um cachorrão grande, preto, vira-lata, aquele bem vira-lata, eu chego a me emociono, de coleira, guia, todo bonitinho, com plaquinha de identificação, eu chego a me emociono, porque eu vejo, meu Deus, essa pessoa conseguiu ultrapassar a barreira da estética, a barreira do estereótipo do cachorrinho fofinho. Então, assim, muitos pitbulls nunca conseguem em casa, principalmente adultos. São animais que eu tenho uma coleção, porque, assim, em lares temporários pagos. Por quê? Porque as pessoas têm muito preconceito com eles. Quem quer adotar com má intenção, quer usar o animal como arma.
Então, assim, tem alguns perfis de animais que a gente já sabe que eles estão condenados a passar o resto da vida no abrigo sem uma família. É muito triste isso. Para a senhora, doutora Marcela, como é que a senhora vê esse preconceito também entre, quer dizer, os humanos com os animais? Infelizmente, né, Walter? O ser humano sempre voltado para a estética, sempre voltado para o se aparecer, querer algo mais bonito, né? E isso, assim, a gente fala até de adoção de crianças, que dia 25 agora de maio foi Dia Nacional da Adoção, que o perfil hoje que todo mundo quer adotar é menina branca até 3 anos de idade, né? É fato. Então, assim, com os animais, principalmente com os animais, não é diferente, sabe? Infelizmente, mas também tudo é uma questão de perfil, sabe, Walter? Porque, por exemplo, cidade, né? Onde tem mais apartamentos, aí as pessoas querem de porte pequeno. Realmente porque cabem dentro do apartamento. Uma pelagem também não muito grande, porque solta muito pelo, faz muita sujeira, né? Tem muito gasto também com o banho. Cães com deficiência, cegos, sem uma patinha, com alguma doença. Idosos, então, aí que ninguém adota mesmo. Principalmente porque, infelizmente, ainda há uma cultura muito assim, né? E principalmente, nossa, durante a Páscoa, que a gente vê muito isso com o coelho, né? De dar um animal para uma criança como se fosse um brinquedo. Toma, é um cachorro para você brincar. É um bichinho seu de pelúcia. Você vê que tudo cai na objetificação do animal, exatamente. Né? Você está vendo como o assunto está totalmente interligado? Desculpa, doutora. Porque Sim. A gente roda e sempre cai no mesmo ponto. É sempre o mesmo ponto, de onde saem todos os outros assuntos. Porque, ou seja, então se você quer um cachorro... aí é muito engraçado essa matemática também que não bate, né? Porque ele quer um cachorro novinho, que brinque, que corra. Tá aprendendo a latir. Mas ao mesmo tempo tem o dentinho fino, então ele machuca na hora de morder. Ele come as coisas da casa, come os sapatos, come o sofá, destrói o sofá, faz xixi em cima do tapete. Então, assim, as pessoas, elas querem um ideal, elas criam uma expectativa que não existe. E, infelizmente, é por isso que fica essa conscientização de que eles são seres vivos. Né? Eles são seres vivos, então eles têm necessidades biológicas, eles também aprendem, eles se desenvolvem e, assim, como se fosse uma criança mesmo, né? Assim, a questão até de ensinar mesmo, assim, de forma a não bater, a não machucar, o aprendizado, sabe? Eu acho que a gente tem que... É essa cultura que tem que ser levada, porque a gente, antes aqui no intervalo, estava conversando também sobre o comportamento das crianças com os animais. Isso é o quê? É a imagem que eles têm dos pais dentro de casa, é o que eles aprenderam. Então, gente, não existe racismo, não existe preconceito nascido, Walter. Sim. Isso tudo é desenvolvido, vem do seio familiar, entendeu? Então, assim, aquela pessoa, ela tem um racismo, ela tem um preconceito, ela tem algo. Por quê? Em decorrência de algo que foi passado para ela. Então, infelizmente, a questão dos animais também, isso existe muito. Doutora Alessandra. Essa questão que a Marcela falou de dar o bichinho de presente. O Fred chegou lá em casa desse jeito. Como é que é o Fred? O Fred é lindo. É loiro do olho azul? Não, ele é um poodlezinho preto, que tá ficando cinza, porque tá ficando velhinho. Sim. Mas ele a senhora ficou olhando para meus cabelos. Assim, aqui assim já tá branquinho. Então, o Fred foi dado de presente para uma criança. Que a mãe morava com essa criança e a avó. A mãe saiu de Brasília para trabalhar em Goiânia e deixou para trás a criança e o cachorro. A avó não gosta do cachorro, não gosta de cachorro nenhum. O que aconteceu? Ela não cuidava dele. Ele fazia o quê? Ia lá onde o pessoal concentra o lixo para o caminhão levar, ele ficava ali comendo aquele lixo. Aí o que aconteceu? Minha mãe passava para ir na padaria, sempre via ele lá. Aí um dia ela comentou comigo, eu vou falar com fulana se eu posso pegar. Só que um dia ela saiu e já voltou com ele. Ela falou, vai lá fora ver o que tá lá. Eu falei, mãe, mas só falou com a mulher? Porque é bom falar, né? Para não achar... Porque assim, a pessoa não cuida. Mas quando acha alguém para cuidar, né? Aí cria caso. Aí cria caso. Aí depois ela falou, não, tudo bem, tipo... Fez um favor, né? Obrigada. Então, o Fred chegou lá em casa assim, ele foi dado de presente para uma criança, a mãe teve que sair e a avó não queria a criança, não queria o cachorro. Então, a gente tem que pensar muito. Eu até quando tem essas campanhas de
Instagram, não sei o quê, eu replico tudo. Animal não é presente. E não é, a gente tem que ter essa consciência. E a questão de falar de cachorro velho, adotar... O Francisquinho, ele é cego, ele é manco, ele é velho, ele é... Ele é o inadotável. Ele é o inadotável. E preto, ele é preto. Pronto. Então, ele está naquela cota, assim, que não ia ser adotado de forma alguma. Doutora Selma, ou seja, o pet para viajar em avião, quer dizer, é uma situação ainda que se debate bastante. Está próximo de uma solução, ou seja, porque existem regras na aviação para que um pet possa viajar. Só que tem muitos tutores que não concordam, portanto, da forma da viagem, que é embarcado, portanto, o pet. Qual seria a forma ideal, realmente, na avaliação da senhora, para que esse pet também possa, de certa forma, ter o conforto dentro de uma aeronave? Olha, na minha avaliação, o pet deveria viajar do meu lado, eu poder comprar um assento para ele e ele ir ali direitinho. As companhias hoje, tem companhia que aceita até 10 quilos, contando com aquela sacolinha, para ir na cabine. Do piloto? Não, em cima. Sim. Porque os outros são despachados como bagagem, vão entendi, lá embaixo. Entendi. Então, só que é o seguinte, até 10 quilos tem que viajar debaixo do banco do passageiro da frente. Esses tempos, numa reunião que estava meio acalorada, eu falei, por que eu nunca vi mandar botar menino debaixo do... É humilhação, não é? Eu falei, por que eu não posso viajar com meu pet no colo? Menino viaja, então meu pet pode viajar. Eu não viajo com o meu porque ele pesa 15 quilos e as companhias, se eu for despachar, eles vão querer que eles seja despachado como bagagem. Ele não é bagagem, ele paga a passagem e a passagem deles, às vezes, é mais cara do que a nossa. Então, nós trabalhamos nesse sentido, temos colegas que se dedicam a isso. E eu tenho um colega que recém-formado, que ele é da Azul, e ele está ajudando muito nesse sentido, conscientizando os comissários, porque tem algumas normas que podem, que elas não sabem. Outro dia uma senhora falou, mas eu viajei com meu cachorro e a comissária deixou eu botar ele no colo. Na volta, o comissário não aceitou nem tirar da sacolinha e nem debaixo da cadeira do passageiro da frente. O que ele falou? Ele olhou as normas lá, pode sim. E ele falou, olha, pode, Selma, com a sacolinha pode colocar no colo. É um avanço. Mas o que nós queremos é transportar igual transporta uma criança. E não ter limite de peso, de tamanho. Exatamente. Porque teve um piloto que foi entrevistado e ele falou que lá embaixo é frio, é muito frio, é escuro, sabe? E às vezes eles não têm um compartimento especial, às vezes a bagagem cai em cima. Quantas vezes a pessoa reclama que recebeu a gaiola lá toda arrebentada? Eles fugiram, Selma. Não teve aquele caso famoso de uma cachorra da que ficou um ano que ela sumida? ficou 40 dias. 40 é. Foi aqui em Brasília, né? São Paulo. E ficou 40 dias porque aquela pessoa não desistiu. Ela ficou em cima da companhia. Ela foi expulsa do hotel, porque eles deixaram ele lá uma semana. Ele foi para a justiça, teve advogados que ajudaram e a cadela estava o tempo todo no aeroporto. E a companhia não se esforçou, né? Não se esforçou. Aí encontraram e é um caso que é triste, mas ajuda um pouco na nossa luta. A ANAC disponibilizou até o mês passado, até o dia 25, para as pessoas falar o que achava dos pets. Eu coloquei nas redes sociais tudo, algumas pessoas mandaram, eu mandei falando exatamente isso, que eles devem viajar, não importa peso, não importa tamanho, que as pessoas precisam ter o direito de comprar um assento para o seu pet, né? Mesmo que para isso tenha que se forrar a cadeira, né? Porque vai botar a patinha ali em cima e tudo. Está progredindo. Está progredindo, tá bom. Progredindo. E o nosso tempo não está progredindo. Quer dizer, já está chegando no final, infelizmente. Deixa eu falar só uma coisa. A senhora tem 1 minuto e meio. Já começa com a senhora para as considerações finais, então. Então é o seguinte, Selma. Só uma coisa.
deputado Matheus Laiola deu entrada num projeto de lei para reconhecimento da família multiespécie e regulamentação. Eu achei maravilhoso, estou torcendo para que dê certo, porque, embora o direito de família, principalmente da família multiespécie, caminhe para e passo com o direito das famílias, em todos os aspectos, muitos juízes não reconhecem isso, fala que não tem legislação e aí não aplica. Mas é a mesma coisa. Para mim, o direito das famílias é o direito da família multiespécie. No mais, muito obrigada pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Nós precisamos de divulgar e esse é um veículo maravilhoso. Opa, que bom. Né? Vamos então, ter mais debates. Muito obrigada. Estou à disposição. Se eu não puder, qualquer pessoa da minha comissão virá. Opa, que bom. Doutora Alessandra, também, 1 minuto e meio, né? Para as considerações. Só passar o número do projeto de lei do Matheus Loyola. 179 de 2023, na Câmara dos Deputados. Eu agradeço a oportunidade. Foi enriquecedor. Eu acho que os debates, eles são assim mesmo, né? Troca de ideias. Porque o que ela falou, Marcela já despertou uma coisa, começou a pensar, né? Então, a gente troca e a gente evolui assim, trocando ideias. Então, agradeço muito a oportunidade e estou aqui sempre que precisar. Dê um abraço no Chico. E no Fred. E no Fred. E no outro. E no Elvis. Vou querer nominar cada um dos meus. Por favor, então já começa com a senhora também aqui. Vamos lá, doutora Ana Paula. Só um minutinho, eu não falei do Copenhagen, do Didier. Opa, então registra, que estão ouvindo lá, depois eles vão reclamar. Do Bernadotte. Do Godofredo. E da Bela. Olha, perfeito. Doutora Ana Paula. Por economia de tempo, eu não vou nominar os meus 15, porque mas a senhora tem, eu concedo esse tempo para a senhora nominar. Vai ultrapassar. Eu quero agradecer a oportunidade, eu acho que isso é um serviço de utilidade pública. Nós precisamos levar conhecimento para as pessoas que estão em casa, para que as pessoas também possam despertar esse olhar. Não se trata de uma visão radical. Animal sempre será animal, né? Nós nunca poderemos compará-los como humanos. Tanto que o caminho do meio que a gente procura, tanto com o projeto de lei Animal Não é Coisa, como com o próprio entendimento hoje do judiciário, que sejam algo sui generis, né? Nem humanizado e nem coisificado. Nós temos que procurar um meio termo para isso aí. Então, eu acho que a sociedade precisa despertar para essa nova visão, para essa nova realidade, e a gente levando um pouquinho de conhecimento, né? Trocando ideias, a gente vai conseguindo aprimorar e evoluir no trato com os animais. Porque toda a sociedade que é gentil com seus animais, ela é gentil com os humanos também. Então, assim, está totalmente interligado toda essa situação. A partir do momento que eu respeito um ser que é mais frágil que eu vou respeitar aquele que é igual a mim também. Então, eu acho que a gente evolui como ser humano, como sociedade, como profissional, toda vez que a gente respeita aquele que é mais fraco do que a gente, sem que a gente o escravize e submeta ele às nossas vontades. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutora Marcela Força. Muito obrigada, Walter. Muito obrigada, Ana Possati, pelo convite, pelo carinho de sempre. Muito obrigada, doutora Ana Paula, doutora Selma, doutora Alessandra. Foi riquíssimo, foi maravilhoso. A gente gosta, sim, quando a gente aprende, quando a gente se posiciona respeitosamente, né? Com ideias que podem parecer conflitantes, mas acabam em acordo, né? E até... complementando a fala da doutora Ana Paula, eu vou mais além. Eu vou assim, Walter. Eu falo para as pessoas assim: deixa as pessoas serem felizes com as suas escolhas. Por que ficar falando do outro, se intrometendo na vida do outro? Se o outro quer chamar o cachorro de filho, se o outro quer colocar o cachorro para dormir na cama, se o outro... Deixa! Eu acho que não é problema meu. Se cada um, já dizia Rita Lee, que faleceu recentemente, né? Assim, cuidar da vida dos outros é fácil, né? Não, você tem que cuidar da sua vida. Deixa os outros serem felizes da forma como eles querem. Então, deixa os animais terem os seus direitos, né? Assim, ninguém está fazendo mal para ninguém, muito pelo contrário, né? Então, é isso. Um beijo pro meu Kurama.
Deixa eu ainda tenho mais 3 minutinhos aqui. Eu gostei nesses 3 minutinhos. A senhora sei que é importante aí à vontade. As pessoas, caso queiram, portanto, serem tutoras, portanto, aí, dos pets que estão aí, de certa forma, prontos ali para serem recepcionados, né? O que fazer, onde procurar, como buscar? Aconselhamos sempre a buscar zoonoses da sua cidade, que é onde os animais mais precisam de ajuda. Abrigos, feiras de adoção, né? E sempre ter consciência de que ela está colhendo uma vida e que aquela responsabilidade pode perdurar por até 15 anos. Então, a pessoa precisa se preparar para isso. E adotar. Adotar é a solução, adotar é um ato de amor e de nobreza. Nunca comprar um ser vivo. Na 108 Sul, todo sábado pela manhã tem feira de adoção. Naquela Cobasa também, sábado de manhã, tem feira de adoção. Tem vários abrigos, aí tem o Fauna e Flora, tem o... Ai, eu esqueci o nome do outro. Projeto Acalanto, Eu Amo Eu Cuido, Projeto Adoção São Francisco. E assim, se você também não puder adotar um cachorro, você quer, você gosta, ajude financeiramente. Dá um apoio, elas precisam de ração, de caminha, de produtos de higiene, é uma forma também de ajudar. Ou seja, a pessoa pode chegar até esses locais e fazer a doação. E até dar banho. A minha filha de vez em quando vai lá no abrigo Fauna e Flora para dar banho nos bichinhos. Existem várias formas de ajudar. Uma vez por mês eles abrem para o banho. Eu já fui dar banho. E aí a gente vai, passa uma manhã, tem o horário lá, e todo mundo vai dar banho na cachorrada. É uma beleza. Tá muito bem. Doutora Selma, foi um prazer tê-la aqui no programa. Muito obrigada, senhora. Doutora Ana Paula, também foi um prazer muito grande. Muito obrigado. Doutora Alessandra, também, muito obrigado pela gentileza. Doutora Marcela, muito obrigado também pela atenção aqui com a Rádio Justiça. Também quero agradecer a doutora Marcela pelo convite. Tá certo, então. E assim nós chegamos ao final da edição de hoje do Justiça na Tarde Debate, programa que teve a minha ancoragem, sou Walter Lima. A produção foi da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. Convido a você para o nosso próximo encontro. Muito obrigado e fiquem agora com o Semana em Pauta. Boa tarde.